Entre as opções da vida, há uma fundamental: a opção pela vida destrutiva ou a opção pela vida edificante. E a única forma de fazermos opção pela vida edificante é vivermos conforme o Evangelho de Cristo, viver com Deus, conforme a palavra de Deus nos revela. E aí então, em todas as áreas e facetas, haveremos de viver a experiência edificante. E o livro de Provérbios é um livro que trata das muitas facetas da nossa existência na proposta da vida edificante. Hoje nós vamos meditar no provérbio que está em Provérbios, capítulo 22, verso 9. Provérbios 22, 9. Provérbios, logo após o livro de Salmos. O livro de Salmos está aí no meio das Escrituras. Em seguida, Provérbios, capítulo 22, 9. E antes de lermos este provérbio, vamos recordar um que vem antes no livro de Provérbios, o primeiro provérbio no livro de Provérbios. Está no capítulo 1 e é o verso 7. Este é o provérbio fundamental, é o provérbio que nos ensina como interpretar todos os outros. Porque senão vamos ler de forma errada o resto do livro de Provérbios. Vamos ler apenas como um livro de moralismo e esforços humanos. Não. É algo mais profundo, envolve algo muito maior. O que é que diz então este provérbio basilar? Vamos dizê-lo juntos? Vamos proclamá-lo juntos? Vamos ministrar um ao outro em alta voz? Então juntos: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, tudo passa pelo temor do Senhor. Primeiro preciso estar na nova vida com Cristo, vivendo no temor do Senhor. E aí então vou entender todos os provérbios como fruto desta vida, vivida com Deus, no temor dEle. O provérbio de hoje, Provérbios 22, 9. Abra a porta do seu coração. Receba a palavra do Senhor. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Vamos ainda ouvir mais uma porção da palavra de Deus, não em Provérbios, mas outro escrito séculos mais tarde. Provérbios, o livro de Provérbios foi escrito séculos antes de Cristo. Cristo veio e apresentou-nos a revelação da vida com Deus plena através dele, a vida no temor do Senhor, e deixou a sua verdade, deixou os apóstolos como proclamadores dessa verdade. E o apóstolo Paulo, um deles, nos diz o seguinte nas Escrituras Sagradas, na sua carta à igreja em Corinto, a primeira carta, no capítulo 9. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O que leva Paulo a escrever isto? Paulo está num esforço com as igrejas do que seria hoje a região, o país da Grécia, a região da Caia, Macedônia, para levantar uma oferta entre as igrejas que ele estabeleceu naquela região para auxiliar os cristãos em Jerusalém, de onde o evangelho partiu. Chegou uma fome em Jerusalém, nesta época, e os crentes estão sofrendo. E então estes de outra região são mobilizados pelo apóstolo Paulo a levantar uma oferta. Ele trata desta oferta na primeira, desculpa, eu falei aqui primeira carta, segunda carta, mas na primeira carta ele trata desta oferta no capítulo 16. No capítulo 16.
E agora esse texto é da segunda carta, onde ele volta ao assunto, preparando as igrejas, que ele já iniciou o preparo na primeira carta. É na segunda, que é o texto que eu li, ele volta a preparar essas igrejas, mobilizar os crentes a participarem deste esforço filantrópico em prol dos crentes, dos irmãos em Cristo em Jerusalém. E é aí que ele faz essa colocação, entre outras, é mais longo o texto nesta carta em que ele trata do assunto. Então ele diz: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E aí ele coloca este princípio: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. No começo da década de 80, fui estudar nos Estados Unidos. Jovem, solteiro, havia terminado a faculdade de teologia há poucos meses. Fui para lá. Depois de um tempo numa universidade, intensivo de aprender a língua, fui para iniciar o curso que foi meu propósito primeiro quando fui para lá, um mestrado em teologia, num seminário, muito grande, na verdade como fosse um campus universitário, de ótima qualidade. Tínhamos por volta ali de 4.500 alunos. Lá cheguei eu para estudar, morar no dormitório, prática muito comum nos Estados Unidos, como vocês sabem. Havia um dormitório, muitos alunos moravam em dormitório, e eu partilhava o quarto com mais 2 colegas. E lá estava eu iniciando, sofrendo, terra estranha, ainda arranhando muito a língua, e tentando sobreviver, me estabelecer. Eu, como estudante, não podia trabalhar fora da escola, do seminário. A lei me permitia trabalhar dentro da escola. A escola é grande, havia muitos departamentos. Mas chegando e com muita limitação, precisava de emprego imediatamente. Consegui ali um emprego no departamento de paisagismo. Traduzindo, fui cortar grama. E esse era o meu trabalho. Lá estava eu no primeiro semestre. Dependia do meu salário e dependia de uma pequena bolsa, bem parcial, para a minha sobrevivência ali no dia a dia. E as coisas ali caminharam de um jeito que, num dado momento, aconteceu o seguinte: recebia sempre na sexta-feira. E na quinta-feira, o dinheiro, o salário do último havia se esgotado. Alguns fatos aconteceram que levaram a isso. Eu administrava com muito cuidado, mas aconteceu esse problema. E a oferta, ou melhor, a bolsa que eu recebia, iria chegar só na segunda-feira. E lá estava eu, então, naquele dia, terminando o dia, depois de ter trabalhado à tarde, estudado a manhã toda em sala de aula, chegando lá no dormitório, no meu quarto, tomei meu banho, estava com fome, não tinha dinheiro. Deitei na cama, comecei a pensar, a orar. Que situação em terra estranha, e aqui estou eu agora, e negócio nessa noite, a coisa fica complicada. E naquele momento, então, meus 2 companheiros se mobilizaram para sair juntos para jantar, como era muito comum fazermos, tomar um lanche fora. E havia, dos 2 companheiros, um deles era bem mais velho do que eu e o outro, tinha decidido fazer o curso já numa idade mais avançada, creio que 10 anos mais velho do que nós, os outros 2, no quarto. E ele viu que eu não me mexi para me juntar ao grupo, e outros no corredor que tinham se juntado para ir jantar. E ele disse: você não vai? Eu disse: não. E ele voltou atrás e perguntou: mas por que você não vai? Não está com fome? Eu falei: não, fome eu estou. O que acontece, rapaz? Estou sem dinheiro, falei para ele. E ele me disse: isso não deve segurar você. Hoje é por minha conta, vamos lá.
E eu fui e jantei por conta do meu colega Ed Mabrito. Nunca mais esqueci o nome dele. Abençoado Ed Mabrito. Pagou minha janta. Pagou em doação. Não me emprestou dinheiro. Não ofereceu para me emprestar dinheiro. Hoje é por minha conta. Vamos lá. E pagou o meu jantar. Nunca cobrou de mim, porque não foi um empréstimo. Nunca pude retribuir também a ele. Não pagar, porque não era empréstimo. Você poderia retribuir de alguma forma. Nunca foi me dada essa oportunidade. E creio que não vai ser dado nesta vida. Mas me lembro, o Ed Mabrito, numa hora da minha necessidade, ele foi sensível, estendeu a mão e fez algo por mim. E aqui está este provérbio: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre, com aquele que necessita. Este é um provérbio que nos é dado da língua hebraica, sabemos disso, onde a poesia trabalha muito com pensamentos paralelos, sempre dois, justapostos, e de formas e dinâmicas diferentes. Este aqui é definido pelos entendidos como sintético, é uma síntese. São dois pensamentos que se fundem para concluir um pensamento só. O texto é muito claro: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. E aqui está a mensagem do Senhor para o seu coração nesta vida. E eu temo que essa é uma das mensagens que menor efeito haverá de causar na congregação presente. É um assunto que não anima muitas pessoas. É um assunto que, em geral, repelimos, não gostamos. É muito comum o pregador, é minha experiência, ouvir de alguém sempre uma palavra de gratidão ao pregar uma mensagem: muito obrigado, eu precisava ouvir, me abençoou minha vida. É possível que nessa noite eu corra o risco de ninguém dizer isto. Mas aí está a palavra de Deus, que eu preciso e você precisa, gostemos ou não. Exercite a filantropia. Filantropia. Dar aquele passo em direção àquele que é mais necessitado que você. E de alguma forma auxiliá-lo. Filantropia. Às vezes traduzido por caridade, que muitos usam em confusão com amor no sentido cristão. Caridade, precisamos definir o que queremos dizer. No sentido filantrópico não é o sentido do amor, mas da filantropia. Algo que eu faço em prol do necessitado. Sim, expresso o amor, mas não, o amor cristão é mais do que isto. Mas é um aspecto, é um ângulo. É a filantropia, então, é o que está envolvido aqui neste provérbio. O generoso, que reparte o seu pão com o pobre, e ele então é abençoado. E aí está esta figura, esta pessoa hipotética aqui, que a palavra de Deus coloca, clamando, chamando que você venha ocupar de forma concreta o espaço aqui dessa pessoa hipotética. Que este generoso seja você. Que este abençoado seja você. Que este que reparte o pão seja você. Exercite a filantropia. Você tem exercitado, praticado, é algo concreto, é um discurso apenas. Nós temos o nosso pacto aqui, que nós lemos sempre nos dias de ceia, quase sempre. E uma das coisas que nós colocamos ali é auxiliar os necessitados. Será que eu me preocupo com isso mesmo? Ou é algo que eu ignoro? Ou é algo que eu sempre coloco para o futuro? Você pratica, a nossa igreja pratica a filantropia. Exercite a filantropia, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus vem para abençoar a sua vida nesta noite com esta verdade, com esta mensagem. Isso precisa tocar o seu coração. Desenvolva a disposição generosa. Sim, desenvolva, porque não está em nós. Você não é generoso, você é avarento. Eu também. Nosso coração manchado pelo pecado é assim.
Você tem uma tendência ao materialismo. O que eu tenho não reparto com ninguém, isso toma conta do meu coração. Eu vivo para isso. Por isso é preciso desenvolver essa disposição generosa. Ela precisa ser trabalhada no nosso coração. E como é que isso é feito? Isto, segundo as Escrituras, em Cristo, começa a mudança do meu coração. Na conversão e depois então a atuação do Santo Espírito me ensinando a palavra, aplicando, me levando à santificação em todas as facetas da minha vida, inclusive me movendo nessa disposição generosa, a ser este generoso. A questão então, antes de ser uma questão concreta de números, zeros, cifrões, é uma questão de coração. Onde está meu coração? Que valores ocupam meu coração? Aí está a questão. Então é preciso trabalhar meu coração diante de Deus, se é que eu vou ser esse generoso. E generoso no sentido verdadeiro da palavra, que é o sentido do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça. Deus nos recebe no perdão de Cristo, conquistado por Cristo na cruz. Quando toda a nossa culpa e falha diante de Deus cai sobre Ele. Algo que nenhum de nós poderia pagar agora, nem mesmo que reencarnasse em 10 mil vidas, jamais cobriria, mesmo porque quando a gente volta, a gente acaba fazendo mais erros, se fosse o caso. Sempre aquém da justiça de Deus, Deus vem ao nosso encontro, vem em Cristo, toma tudo na cruz. Então, eu me acerto com Deus na graça, a dádiva de Deus, algo que eu não poderia fazer, Ele faz e faz plenamente. E aí então, passo a viver a vida transformada pelo poder da cruz, morri com Cristo, nasci para a nova vida com Deus, vivo no temor do Senhor. E aí então resulta disto. Esta vida agora daquele que é do Senhor em Cristo, sou do Senhor em Cristo para todo sempre, está garantido, Deus garante, é graça dele, mas Ele me transformou e agora estou aprendendo a viver a vida com Ele, e de mim emana muitas coisas, porque Deus, pela graça em Cristo, me chamou para Ele. Então aquilo que emana de mim não é resultado de mim mesmo, e nem mesmo é algo que eu faço para me acertar com Deus, para eu alcançar a minha evolução espiritual, chegar a uma perfeição. Não, Cristo já fez tudo, é um resultado da presença dele na minha vida agora. Por isso que eu digo que a verdadeira generosidade, há generosidade por aí da barganha, em benefício próprio. Eu faço para merecer méritos diante de Deus, para comprar Deus, para barganhar com Deus, para compensar. Aí não é verdadeira generosidade, aí é negócio, é troca, é interesse. Mas em Cristo é verdadeira generosidade e filantropia. Por quê? Eu dou simplesmente por dar, porque Deus deu primeiro a mim. Dou porque eu temo o Senhor, vivo na presença dEle, quero ser como Ele quer que eu seja, por tudo que Ele fez por mim já, não para receber algo em troca, em termos de me acertar com Deus ou fazer um negócio. Então aí está esta disposição generosa que vem de Cristo. Generoso aqui é interessante que no hebraico, a língua que foi escrita, o provérbio originalmente, é literalmente o olho bondoso. A palavra generoso, eles usavam essa expressão, o olho bondoso, e aliás para o avarento usavam, o livro de Provérbios usa, quando fala do avarento, por exemplo do capítulo 23, verso 6, o avarento é o olho mau. Generoso, olho bom, um olhar diferente. O generoso então em Cristo, essa disposição que o Senhor traz à minha vida, e eu preciso desenvolver isso no poder do Espírito Santo, no aprendizado. Agora veja bem, que fala do generoso. Não fala, por exemplo, o rico generoso. Não é isso que diz o texto. Não diz também o classe média, se quiser essa expressão, generoso. Generoso, todo o povo de Deus. O provérbio está falando uma verdade
que cabe a mim, cabe a cada um aqui nesta noite, onde nós estamos financeiramente hoje. Este provérbio independe do meu nível econômico, é para mim, onde eu estiver. Todo crente em Cristo Jesus pode ser generoso, a partir de onde está economicamente e conforme está economicamente. Deus não espera que nós façamos algo que está além das nossas posses, mas dentro daquilo que nós temos, Deus tem nos dado, ali há espaço e condições para sermos generosos. Note que o generoso não tem qualificação aqui econômica, como não tem na Bíblia toda, quando trata do assunto. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, primeira carta, segunda carta, dando aquela oferta, ele diz para todos a mesma palavra. E certamente lá haviam pessoas das diversas classes econômicas. Mas a palavra é a mesma para todos. Desenvolva a disposição generosa. Pratique, exercite a filantropia. Você é conhecido como um discípulo de Cristo que exercita a filantropia. Habite na condição de abençoado. O provérbio diz: será abençoado. Não há nada melhor do que eu estar na condição de abençoado. Pensa, ele está falando aqui. Aqui é um sentido um tanto quanto amplo. Primeiro sentido, os intérpretes entendidos apontam, é abençoado pelo próprio necessitado que foi agraciado com a sua ajuda. E aí, espalhando-se isso, inclusive socialmente, você terá uma reputação de abençoado. As pessoas vão olhar para você e vão estimá-lo de forma positiva. E se você faz com testemunho claro de discípulo de Jesus Cristo, vai acontecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, que vendo as nossas boas obras, haverão de glorificar o nosso Pai que está nos céus. Haverão de falar de você como discípulo de Cristo. Isto é uma condição de abençoado. No nível humano, você será olhado como o quê? Como aquele que é aprovado, é honrado. Você será olhado como aquele que é exemplo, inspiração. Habite na condição de abençoado. O generoso será abençoado. Mas certamente envolve, assim se entende, ser abençoado por Deus. Deus é aquele de quem emana todas as bênçãos. O conceito aqui é da provisão. Quando nós exercitarmos a filantropia, nós não ficaremos mais pobres. Não irá nos faltar. Eu sei que nós trabalhamos com isso aí. Mas a verdade é que todos nós podemos, de alguma forma e medida, conforme o nosso nível econômico, nosso universo econômico, podemos ajudar. E isto que vamos fazer não vai nos tornar amanhã alguém desprovido. Deus cuidou hoje, vai cuidar amanhã, e estaremos debaixo da bênção dele. Não fazemos porque nós queremos ser retribuídos. Como eu falei, vamos caminhar para um negócio. Deus, vou dar R$10 aqui, então amanhã espero 100 ou espero 20, porque eu mostrei que eu dei 10. Essa ideia, esse conceito que domina a cultura de entendimento cristão equivocado. Não, o que estamos falando aqui é que o fato de nós sermos generosos, Deus há de cuidar de nós, e ficarmos naquele mundo de que precisamos segurar o material e não repartimos com ninguém, porque vai faltar, porque é meu, eu ganhei. Não vai faltar. Deus vai abençoar e virá mais, e você poderá fazer mais. Abençoado no nível humano, abençoado diante de Deus, abençoado no interior. Nada como nós, o que sentimos, o que sabemos que somos lá dentro quando nós fazemos algo assim.
Nós sabemos que nós estamos mais semelhantes ao Senhor, não é verdade? Nós cantamos o cântico aqui, o primeiro, nesta noite. Humilde vieste da terra que criaste, e por amor, pobre se fez. O cântico expressa bem o que as Escrituras nos falam da encarnação, Deus vir em Cristo Jesus e vir para se dar por nós na cruz. E por amor, pobre se fez. Quando nós damos, há sim aí uma identificação à semelhança do Senhor. Sentimos um prazer espiritual, um prazer sublime. Nos sentimos mais completos. Ficamos mais agradáveis e belos por dentro. Somos mais dignos, sabemos disso. Somos mais bondosos. Somos pessoas que experimentam mais de ser edificado, andar em retidão. Há uma bênção no meu coração, no meu interior, quando eu faço isto. Ou não há? Às vezes em grande luta, achando que vai faltar, ou agarrado ao material, como algo muito precioso para mim, que eu não posso fazer nada por ninguém, mas aí eu dou um passo e faço, e há algo maravilhoso que acontece aqui dentro, não é? Me sinto abençoado interiormente. Habite na condição de abençoado. O generoso será abençoado. Exercite a filantropia. Estou falando a um coração aqui, uma vida que exercita a filantropia. Ou auxilie com critérios sábios. Sim. Praticar a filantropia precisa de sabedoria, precisa de critérios. Nós vivemos um mundo de muitas necessidades, é um mundo em desordem. Desordem porque o mal entrou. E aí então, quando nós partimos para ajudar as pessoas, temos que lembrar não somente da carência, da desordem que as pessoas enfrentam e queremos ajudar, mas vamos lembrar também do mal que causou isso e que está nas pessoas. E precisamos ir com cuidado, com sabedoria. É preciso auxiliar com critérios, Meus pais trabalharam em obras sociais muitos anos. Eu, por exemplo, no início da minha infância, cheguei a morar dentro de internato de crianças carentes. Meus pais trabalhavam no Exército da Salvação, organização que tinha muitas instituições filantrópicas espalhadas aí do centro para o sul do Brasil. Meus pais atuaram em diversas cidades, a organização transferia a cada 2 anos para um outro local. Eles atuaram em Uruguaiana, Porto Alegre, Canoas, lá no sul também, perto de Porto Alegre. Estiveram em Campinas, estiveram em Belo Horizonte. Quando eu nasci, eles estavam em Belo Horizonte, cuidando de um internato de crianças lá próximo de Belo Horizonte. Mas, como minha avó morava em Campinas, minha mãe voou para Campinas na época do parto, e eu nasci ali. Depois de 20 dias, voamos todos de volta para Belo Horizonte, para o internato de crianças carentes e outros lugares. Aprendi muito com meu pai nesta área. Depois ele, como pastor, muitas vezes trabalhando e cuidando de pessoas necessitadas. Quando os Estados Unidos, na década de 60, lançou aquele movimento para ajudar as nações da América Latina e mandavam muitos recursos, então foi procurado igrejas, instituições que poderiam distribuir a pessoas necessitadas, Aliança para as Nações. Eu me lembro lá no interior de São Paulo, perto da divisa quase com Mato Grosso, a igreja que meu pai era pastor ficou encarregada de distribuir as coisas enviadas para populações carentes. Era preciso fazer um programa, fazer a seleção, com critério de distribuir, prestar contas, e vinham então de tudo, óleo, leite em pó, vinha em trigo, vinham roupas, etc. Trabalhei na minha juventude, creio que por volta de 4, 5 anos, numa instituição evangélica em São Paulo, chamada Associação Beneficente Evangélica. Tínhamos por volta de 4 ou 5 creches em São Paulo, 2 internatos de criança, creio que 2 abrigos para idosos, casa para idosos, sempre no nível social.
e havia também ainda a administração de um hospital, creio que na cidade de Sorocaba, e ali eu trabalhei naquela instituição por alguns anos. Há muita maldade neste mundo. É incrível que as pessoas, mesmo na área da filantropia, pratiquem a corrupção. E é triste ver, mas é fato que mesmo necessitados, muitas vezes, são mal intencionados. É preciso critérios. Podemos ser ingênuos. Alguns critérios vamos lembrar. Bem, vamos lembrar primeiramente um critério da palavra de Deus. Primeiramente, nós devemos cuidar dos necessitados da fé. Paulo ensina isto em Gálatas 6,10, não é? Primeiro aos da casa, aos da fé, aqueles da fé, da casa, da igreja. Nós temos lá em Atos 6 aquela questão das viúvas em Jerusalém, como é que a igreja ia cuidar, e então os apóstolos organizam ali o diaconato para atender as viúvas necessitadas, a igreja levantar as ofertas e cuidar delas. E temos aqui em Corinto, por exemplo, Paulo preocupado em levar irmãos, a cuidar de irmãos em um lugar distante. Não podemos esquecer, cuidar primeiro dos irmãos na fé. É o primeiro passo. Eu creio que é um critério sempre muito sábio. Mas depois devemos pensar também naqueles que estão além. Precisamos pensar na finalidade. Para que será usado esse dinheiro, se for o dinheiro, no caso, que eu estiver partilhando? Para que será usado? Há um jogo que é jogado na cultura do pedinte. Precisamos tomar todo o cuidado. E, lamentavelmente, grande parte dos pedintes sabemos disso, que se dermos dinheiro na mão dele, possivelmente irá para as drogas, para a bebida. Então não é simples. E podemos ser comovidos, e alguns deles fazem um jogo, sabe, jogar do outro lado, de como nos emocionar. E é fácil passar, se livrar dele, e nos sentimos, achamos que fizemos o bem, darmos o dinheiro, mas o que vai acontecer com esse dinheiro? Para que será usado? Qual a finalidade? Nós não temos todos os recursos do mundo. Somos limitados. Precisamos verificar que isto que nós podemos fazer não vai poder consertar o mundo todo. Então, que seja bem aplicado em algo adequado. Eu preciso saber qual é a finalidade. Nós precisamos acompanhar, verificar, que fique garantido a aplicação e a finalidade para o qual nós demos esse dinheiro. É muito fácil entregar e esquecer. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos deu, chegou à nossa vida e agora nós entregamos. Tudo é do Senhor. Eu não posso simplesmente dar. Estou entregando no local, ou alguém que realmente vai cumprir o que foi combinado. Eu tenho essa garantia, eu preciso dar uma olhada, preciso ver como será usado. Será usado realmente ou não? Será desperdiçado? Quantas instituições filantrópicas existem para desvio de dinheiro? Em quantas instituições filantrópicas não se descobre escândalo de desvio de dinheiro? Eu preciso acompanhar, preciso saber qual é a idoneidade da pessoa ou da instituição a quem estou ofertando. Vai fazer realmente o que nós falamos? Vai cumprir seu propósito? Então isso passa pelo princípio do destino. A quem? Olhe para quem ou que organização você está doando, ajudando. Escolha com cuidado. Você precisar, nós como igreja podemos indicar. Auxilie com critério sábio. Então, ser generoso não é só ser alguém que põe dinheiro aqui, ali, ou dá alguma coisa aqui para desencargo de consciência, mas uma obra realmente do Filho de Deus que com critérios sábios e consciência está querendo ajudar mesmo. Isso dá um pouco de trabalho. Não é simples.
Eu sempre digo para as pessoas em nossa igreja que se envolvem com nossos aspectos filantrópicos que ajudar é mais complicado do que a gente imagina. A gente pensa que é simples. Se eu tiver, eu dou, pronto, resolveu. Não é assim. É preciso saber como está sendo usado o dinheiro, quem está recebendo, o que está sendo feito. Há muito trabalho. Na diaconia nós conversamos esse princípio sempre. E a diaconia faz esse trabalho de acompanhamento, auxiliar com critérios sábios. Pratique, exercite a filantropia. Você tem exercitado, você tem esses critérios bem claros, você trabalha em cima deles, dentro deles. Estruture-se para viabilizar recursos. Bem, a questão é a seguinte, não tenho recursos. É bom, isso aqui é o generoso, mas como é que você é generoso? Eu não tenho. A verdade é que a maior parte de nós, a maior parte dos crentes nunca terão recursos se ficarem esperando ter. Não chega esse dia. Não chega esse dia para ser fiel no dízimo, não chega esse dia para ajudar o necessitado. Se você está esperando sobrar, esquece. Esse provérbio nunca vai acontecer na sua vida. Se você está esperando sobrar, esquece. Você nunca vai cooperar com a obra de Deus, ser dizimista. Porque não existe isso. É preciso lembrar deste princípio. Eu sempre me lembro da história do camarada que faleceu e alguém estava contando para o outro que fulano havia falecido. E ele, nas colocações que ele faz, ele sabe, ele morreu e deixou tudo para aquela casa de internação de crianças. E alguém ouviu essa parte somente e perguntou, quanto ele deixou? E a pessoa disse, ele deixou 12 filhos. O que eu tenho para dar? Vou dar tudo. Eu tenho só prejuízo para dar. Realmente não. O problema nosso é a estruturação. Precisamos nos estruturar. Reparte do seu pão. Reparte do seu pão. Ele reparte então do quê? Do que ele tem. Não daquilo que ele gostaria de ter. Não daquilo que ele acha que um dia ele vai ter. Não daquilo que ele entende que Deus tem que dar para ele. É do seu pão, é do pão que já está com ele, que Deus já deu. Da sua subsistência, é daí que sai. Bem, nós podemos fazer isso de forma informal. Uma necessidade surge, damos a alguém que cruzou o nosso caminho. Há um pedinte na rua pedindo para comer, você olha, você percebe, se der o dinheiro, isso aqui meu dinheiro vai virar álcool. O Antônio Alberto aqui dirigia por muitos anos lá em Piracá, uma casa de um centro terapêutico ali, uma casa de recuperação de dependentes químicos, e às vezes nós enviamos alguém para lá para entrar num tratamento lá de recuperação. E uma vez telefonei para ele, eu tenho aqui uma pessoa querendo ajuda, um rapaz, uns 30 anos de idade, a plano dele é álcool, e ele precisa de ajuda e ele quer. O Antônio Alberto disse para mim, olha rapaz, estou com a casa cheia, mas olha, faz o seguinte, se você mandar um colchão, de um jeito de acomodar ele em algum canto aqui, vou recolhê-lo. E eu arrumei um colchão, espuma, rolamos, paguei a passagem de ônibus para ele, para Piracá, vai, lá é o local, chega lá, estão te esperando. E telefonei no dia seguinte para o Antônio Alberto, o rapaz chegou aí, não chegou aqui não. Chegou lá uma semana depois, sujo, imundo, maltrapilho. Aí o Antônio Alberto me ligou, me parece, eu liguei para ele, e ele disse, ele chegou aqui sem o colchão. Falei, sem o colchão, Antônio Alberto? Acho que ele bebeu o colchão. Então você vai dar o dinheiro para o pedinte, ele vai beber o seu dinheiro, não é mesmo? Então você diz, você está com fome, dinheiro para comer, vamos ali naquela lanchonete, vamos naquela padaria ali, eu vou comprar um bom lanche para você, ou um marmitex. Porque é a ação mais responsável que eu posso fazer em prol daquela vida.
Mesmo porque eu tenho que ir embora, ele vai embora, nem vamos. Mas é preciso que nós tenhamos alguma forma de estruturar. Há essas ajudas que são informais. Falei desse caso, mas às vezes não. É um irmão em Cristo que eu sei que tem uma necessidade, eu me movo naquele momento, eu faço algo. Mas deixe-me dizer sobre o generoso aqui e falar a você sobre a estruturação sistemática. Quem é o generoso? Eu creio que ele tem uma estruturação sistemática. É aquele que, na sabedoria de Deus, administra suas finanças. Ele sabe qual é a sua renda. E diante de Deus ele trabalha isto, incluindo as despesas, os seus compromissos essenciais de primeira necessidade. E ele coloca também ali seu dízimo. E ele coloca ali uma porção para ajudar sistematicamente necessitados. E aí, diz o apóstolo Paulo, cada um dê segundo seu coração. Deus sabe o que você pode fazer, você sabe também. E aí, na questão da generosidade, já falamos, não é uma questão de zeros, é conforme o meu universo, o seu universo. Quem sabe no seu será por mês R$10, mas você vai entregar esses R$10. Disciplinadamente, comprometidamente, se movendo para fazer isto. O problema é que talvez eu não sou tão sábio, não tenho nem o orçamento. É preciso começar a se organizar com Deus, aquilo que Deus confia à sua mão. E aí um orçamento então que seja inclusivo. Coloque ali os necessitados. Uma organização séria que eu sei que vai aplicar o dinheiro no cuidado dos necessitados. Eu posso todo mês fazer uma oferta. Isso está no meu orçamento, isso faz parte de mim. Eu respiro isto. Pratique a filantropia. Você pratica isto? Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre, o necessitado. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que Deus faça a cada um de nós e faça da nossa igreja uma igreja generosa, uma igreja mais bonita, uma igreja que glorifica o Senhor na generosidade. Vamos orar.